Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia. Hoje vamos abordar o conteúdo sobre o reino Monera. Esses seres vivos que são considerados os seres primitivos, né? Nós vamos conhecê-los. São os seres vivos mais abundantes do planeta. Vamos começar aqui pelas características do reino Monera. Então, quais são as características desses seres vivos? Eles são unicelulares, ou seja, apresentam uma única célula, são formados por uma única célula. São procariontes, como eu já falei para vocês, são considerados seres vivos primitivos, então apresentam uma organização bem simples, ou seja, não tem a membrana nuclear envolvendo o material genético, o DNA, como vocês podem ver aqui nessa imagem. O DNA, que é chamado nucleoide, ele é solto no citoplasma desta célula, né, da bactéria. Ele é disperso no citoplasma da bactéria. A única organela que esse ser vivo apresenta é os ribossomos, esses pontinhos aqui, vermelhinhos, que fazem a síntese de proteínas. Eles produzem as proteínas, ribossomos. As bactérias elas podem viver isoladas ou em colônia, não apresentam organelas citoplasmáticas, como nós vamos estudar os seres vivos que estão no outro reino, não em outros reinos, né, que apresentam organelas citoplasmáticas, no caso, as bactérias que estão dentro do reino Monera, todos os seres vivos que estão dentro do reino Monera, não apresentam organelas citoplasmáticas, somente os ribossomos, como eu já falei para vocês. Apresentam uma parede celular bacteriana. Por que eu coloquei bacteriana? Porque os vegetais também apresentam parede celular, porém é diferente da parede celular das bactérias, que é formada por uma moléculas, né, chamadas peptidoglicanas. Apresentam membrana plasmática, como todas as células, e apresentam citoplasma. Apresentam também uma estrutura que vocês podem ver aqui, nessa imagem, chamada flagelo, que tem a função de ajudar esses seres vivos na locomoção. Nós temos também aqui, por fora, tá vendo aqui, Vocês podem ver os pílis, que são estruturas que parecem pelinhos, que vão ajudar as bactérias a aderir às superfícies ou então a unir-se a outras bactérias, né? A se comunicar com outras bactérias. Vocês vão ver mais na frente a importância dos pílis. A classificação das bactérias. Então, os representantes deste reino Monera são 3. As arqueobactérias, as bactérias propriamente ditas, que são as eubactérias, e as cianobactérias. Arqueobactérias são as bactérias mais antigas, as primitivas, acredita que sejam os ancestrais destes seres vivos, né, produtores de gás metano. Por exemplo, temos as bactérias propriamente ditas, nas eubactérias, temos micoplasmas, que são as que não têm parede celular, e as propriamente ditas, que são classificadas em gram-positivas e gram-negativas, que têm parede celular. Recebem esse nome devido à técnica de coloração de Gram, né, que vai identificar se são bactérias positivas ou bactérias negativas, de acordo com a coloração. E também com a parede celular dessas bactérias. As gram-negativas, elas são mais resistentes devido à sua composição. As gram-negativas, na coloração, elas vão apresentar uma cor. As negativas vão apresentar uma cor de vermelhas a rosadas. E as gram-positivas de azul a violetas, a roxo. As cianobactérias, também chamadas de algas azuis ou cianofícies, são fotossintetizantes. Vamos explicar agora de um por um. Arqueobactérias, como falei para vocês, arqueos vem de antigos, né? São os seres mais primitivos, que são anaeróbicas,
né? Existem bactérias anaeróbicas, aeróbicas e bactérias facultativas. Vou explicar para vocês. Anaeróbicas é que não utilizam o gás oxigênio. Bactérias aeróbicas são as que utilizam o gás oxigênio. E as facultativas é que tanto faz a ausência ou a presença do gás oxigênio. As arqueobactérias, elas conseguem viver em ambientes extremos, inóspitos. Vou explicar para vocês. São ambientes onde a gente imaginaria que não existiriam vida, né? Onde seres vivos não seriam capazes de sobreviver, mas algumas bactérias conseguem. São em fontes termais, por exemplo, onde as águas têm temperaturas muito elevadas, né? Muito quentes. Por exemplo, em geleiras, lá na Antártida, por exemplo, é encontrado bactérias. Em locais onde o pH é muito baixo, o pH é ácido, existem as bactérias também que produzem metanos, que são as arqueobactérias. Micoplasmas. Os micoplasmas, eles não apresentam parede celular. Então, são esses os representantes desse grupo, né, desse reino, que não tem parede celular. São as menores células conhecidas, né, são heterotróficos micoplasmas, ou seja, eles não produzem o próprio alimento. São encontrados em esgotos, no solo, capazes de realizar o parasitismo intracelular e também são conhecidos pela sigla PPLO. Cianobactérias, conhecidas como cianofícies ou águas azuis, autotróficas, ou seja, produzem o próprio alimento, apresentam clorofila, que vai captar a luz na produção desse alimento, são fotossintetizantes, né? Realizam a fotossíntese, já que tem a clorofila e faz a captação da luz, armazenam lipídios, proteínas e amido, e também tem uma grande importância no ciclo do nitrogênio, já que elas são fixadoras, né, do nitrogênio nas plantas, ajudando no desenvolvimento das plantas. A morfologia das bactérias. No resumo que eu passei para vocês na aula passada, tinha lá falando que as bactérias ela apresentam formas variadas. Então, vou apresentar aqui para vocês. Elas podem ser esféricas, quando são esféricas arredondadas, são chamadas de cocos. Elas podem ser em formas de bastões, aqui ó, chamadas de bacilos, como a bactéria que causa a tuberculose, né? Nós temos espiriladas, que é tipo em forma de espiral, tipo uma mola, que podem ser chamadas espirilos ou espiroquitas, são mais alongadas. As que têm formato de vírgula, chamadas de vibriões, como a bactéria causadora da cólera, Vibrio cholerae. E também elas formam colônia, ou seja, se unem. É como vocês veem aqui nessa imagem que eu dei. Duas bactérias em formas esféricas, né? Cocos. Então, são chamados diplococos, 2 cocos. Sarcinas, quando elas juntam de 8 cocos, formando um cubo, 4 na frente e 4 atrás, formando um cubo. Streptococcus, quando os cocos estão alinhados em fileiras, tipo um colar de pérola, são chamados de streptococcus. Estafilococcus, quando estão em formatos cocos reunidos em formato de cacho, como vocês veem aqui, ó, nessa imagem, tipo um cacho de uva. Diplobacilos, diplo de 2, né? Então, 2 bacilos reunidos, 2 a 2. Streptococcus, quando eles estão em formatos de cadeias, enfileirados. Agora vamos falar sobre a reprodução das bactérias. Geralmente a reprodução das bactérias pode ser assexuada, né? Onde um único ser vivo dá origem a outro na reprodução assexuada. Essa reprodução assexuada geralmente ela pode ser chamada cisseparidade, bipartição ou divisão binária.
Observem aqui na imagem. Nós temos aqui uma bactéria. Esse espiralzinho aqui é o nucleóide, né, que é o DNA da bactéria, solto no citoplasma. Esses pontinhos, essas bolinhas aqui, ó, vermelhinhas, amarelinhas, né, são os ribossomos que produzem a proteína. Esse aqui redondinho é o plasmídio, que é o fragmentos de DNA, o DNA circular. Essa única bactéria vai duplicar todo o material genético, tá aqui a duplicação do material genético, vai haver uma divisão desse material genético e a célula vai, por fim, se dividir, ela vai se partir, por isso é chamado bipartição, ou divisão binária, vai se dividindo de 2 em 2, ou cisparidade, é tudo a mesma coisa. E ao final vai ter duas bactérias geneticamente iguais, geneticamente idênticas, tipo clones. Também pode ser por esporulação, onde as bactérias vai formar o endosporos, né, que é a forma latente. A bactéria também, ela pode haver uma recombinação genética, que vai levar à formação de novos indivíduos com características diferentes, resultante de uma mistura desse material genético. Dizemos que é uma reprodução sexuada, né? Alguns cientistas chamam assim, outros não. Então, pode ocorrer de 3 maneiras. A mistura do material genético pode ser de 3 maneiras. Através da transformação, da transdução e da conjugação. Vou explicar para vocês agora. A reprodução das bactérias através da mistura do material genético por transformação. Eu quero que vocês observem aqui nessa imagem. Nessa primeira imagem aqui está mostrando uma célula bacteriana ocorrendo uma lise, ou seja, ela está sendo destruída. O material genético está aqui, ó, todo partido, os pedacinhos, fragmentos, solto, né, no meio. Esse material genético que está disperso no meio vai ser incorporado a outra bactéria, alguns dos quais podem entrar em uma célula viva, ou seja, uma bactéria viva. A célula receptora vai receber esse material genético. E esse material genético vai se incorporar ao material genético da célula. Então, vai haver uma recombinação genética. Essa célula aqui já está diferente desta célula aqui inicial. Então, dizemos que houve uma mistura do material genético, uma recombinação genética. Agora vamos ver por conjugação. A mistura genética, a transferência genética por conjugação. Vocês veem aqui a célula inicial, ó, a célula doadora, o plasmídio, e a célula receptora. Aqui é aquela estrutura que eu falei para vocês, o pílio, que vai ajudar a uma bactéria se comunicar com outra. Então, elas vão se unir e vão trocar o material genético através do plasmídio, que é esse DNA circular. Aqui, ó, houve uma troca de informação genética e essa célula originária final aqui, ó, vai estar diferente da célula inicial. Então, formou novos. Esse indivíduo aqui adquiriu outra combinação genética. Dizemos que houve uma conjugação. E aqui, por transdução. Aqui é quando ocorre a transmissão dos genes pelo vírus bacteriófago. Nós vamos ver aqui, ó, inicialmente, uma bactéria, aqui o vírus bacteriófago, já expliquei isso aqui quando a gente estudou os vírus, vai injetar dentro da bactéria o material viral, né? O DNA viral. Esse DNA viral vai se unir ao DNA da bactéria, vai haver aqui a recombinação genética dentro da bactéria, vai multiplicar-se formando novos bacteriófagos. Esses novos bacteriófagos com DNA diferente, né? Que vai carregar o DNA da bactéria também. Então, vai haver uma lise, aqui ó, ciclo lítico, lise, uma ruptura da bactéria. Essa bactéria vai ser destruída e vai liberar novos bacteriófagos com um novo material genético. Essas
esses novos bacteriófagos vai infectar outras bactérias e assim ocorre uma mistura de material genético. Isso aí é a transferência genética por transdução. Agora iremos falar sobre a importância das bactérias, né? As bactérias elas têm uma importância enorme, ambiental, econômica e para nós mesmos, como seres humanos, né? Como vocês podem ver aqui, as bactérias, né, de um modo geral, elas fazem a fermentação alcoólica. Então, na produção, né, na indústria, na produção de bebidas alcoólicas, a fermentação alcoólica, produção de vinho, por exemplo. É importante também na produção de iogurtes, queijo, coalhada, né, através da fermentação láctea, né? Aqui, ó, através dos lactobacilos. Também na produção de medicamentos, na indústria e farmacêutica, na produção de medicamentos, como por exemplo a neomicina, antibióticos, que são medicamentos utilizados para tratar, para destruir ou tentar evitar a multiplicação das bactérias no nosso organismo. Fazem a decomposição da matéria orgânica, isso aqui é uma importância ambiental, né? Fazer a reciclagem da matéria orgânica. São usadas no controle de pragas e na biotecnologia. Ajuda também no processo de digestão, na nossa flora intestinal, na microbiota. Então, as bactérias têm uma importância muito grande. Mas a bactéria também, ela causa prejuízos, ou seja, ela causa danos, né? Que são as chamadas bactérias patogênicas, elas causam doenças. E com isso, eu vou deixar uma atividade aqui para vocês. Eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre as doenças bacterianas. Montem no caderno de vocês uma tabela, colocando pelo menos 7 doenças bacterianas. Nessa tabela, eu quero que vocês coloquem o nome da doença em uma coluna, na outra coluna na frente, né? Coloca o agente etiológico, ou seja, o causador da doença, quem é a bactéria que causa a doença, os sintomas da doença, logo na frente, e na outra coluna a profilaxia, a prevenção. Exemplo, vocês vão pesquisar aqui o nome da doença, aqui tétano, tuberculose, botulismo, não sei, vocês vão pesquisar. Aqui o agente etiológico, tuberculose, quem é o causador da tuberculose? Aí vocês vão escrever o nome, os sintomas da tuberculose, dessa doença, e a prevenção. Pronto, pessoal, a aula de hoje é essa. Então, eu quero que vocês organizem aí no caderno de vocês e até a próxima aula.